Gani, professor e colunista aqui do Infomoney. Hoje é quinta-feira, 5h30 da tarde, um pouco mais de 5h30 da tarde, 5h35 para ser mais preciso. E hoje eu tenho a honra de entrevistar o cientista político, o escritor Bruno Garchagen. Falei certo? Bruno Garchagen, que está lançando esse livro aqui, Direitos Máximos, Deveres Mínimos, pela editora Record, do meu querido Carlos Andreasa. Geralmente os livros lançados por eles são muito bons. Eu gostaria, Bruno, é uma honra tê-lo aqui, agradecer a sua vinda aqui para São Paulo e conceder essa entrevista aqui para a gente. Obrigado, viu? Eu que agradeço pelo convite, é ótimo estar aqui, eu sempre acompanho as suas entrevistas, então para mim estar aqui é ótimo. Obrigado. Legal, muito bom. Bruno, vamos falar aqui do livro, né? Eu li o seu livro anterior, que era o Pare de Acreditar no Governo, não é isso? É muito bom, por sinal. E agora esse novo livro aqui, que já está nas livrarias? Entrou essa semana, se eu não me engano, nas livrarias. Pela Amazon já está sendo vendida, já estava na pré-venda até semana passada e desde então o livro já está sendo entregue. Em linhas gerais, para não dar um spoiler também, né? Do que se trata o livro? Bom, o livro é uma tentativa minha de entender por que se fala tanto em direitos no Brasil sem as correspondentes obrigação e responsabilidade. Então, todo o sentido de dever, né, que eu acho que é fundamental para uma construção de qualquer sociedade, quer dizer, é algo que até começa na família, né? Uhum. Se os pais não criam os filhos baseados nessa ideia de dever, de obrigação, dificilmente a pessoa será alguém na sociedade cumpridora dos seus deveres, das suas obrigações e, portanto, alguém que merece ter os direitos que tem. E eu queria entender isso. Por que se fala tanto em direito, tanto direito, tudo quanto é luta, né, social, de grupos identitários, grupos que representam determinadas minorias ou não, sempre se fala de direito. E então o que eu fiz foi tentar explicar historicamente e teoricamente como é que essa ideia surge, né, a partir de uma ideia de direitos abstratos, e aí eu localizo na Revolução Francesa, nas duas constituições após a Revolução, essa dimensão de direitos abstratos, né, você criar um direito completamente deslocado daquele contexto social, e como é que isso se transforma depois numa arma política e as suas consequências, primeiro na Europa e depois como é que isso chega ao Brasil. Então tem uma discussão sobre direito, sobre a abstração, né, de ideias que depois se transformam em direitos positivos. E nessa primeira parte do livro eu também depois vou falar qual é o conceito de direito e a distinção entre direito e privilégio, para que o livro depois faça sentido. Essa é a primeira parte do livro. A segunda e terceira parte eu faço um levantamento de alguns exemplos de privilégios que são confundidos com direitos no âmbito do Estado, ou seja, que favorecem políticos e pessoas, servidores públicos, enfim, todas aquelas pessoas que estão de alguma forma direta ou indiretamente vinculadas ao Estado. Então são os direitos localizados no Estado brasileiro. E a terceira parte, os direitos que estão dispersos na sociedade, desde meia entrada para estudante até subsídio setorial para grandes empresários, uso do BNDES para beneficiar grandes empresas. Todo mundo quer uma boquinha, né? Enfim, quando o Estado cria uma série de incentivos, por um lado e por outro, prejudica a vida social em várias dimensões, sendo a econômica uma delas, é racional que as pessoas busquem privilégios ou individuais ou setoriais. Porque é uma forma de lidar com o problema sem resolvê-lo. E o que eu vejo, Bruno, é o seguinte, as pessoas têm uma dificuldade grande de entender que o dinheiro na sociedade ele é limitado, porque a produção é limitada, né? Quer dizer, o dinheiro vem do processo produtivo, portanto o orçamento do governo também é limitado. Então as pessoas meio que vêm para esse mundo achando que tudo isso aqui sempre existiu, não foi construído, né?
pelo homem, que não tem sacrifício, e acha que é tudo muito simples, né? O livro toca nessa questão também? Toca em parte, sim, e quando eu uso até uma frase do economista Thomas Sowell, quando ele diz que a primeira lei da economia é a escassez, a primeira lei da política é esquecer a primeira lei da economia, Perfeito, esquecer ou ignorar. Então eu parto, né, dessa ideia para tentar explicar essa série de incentivos que são criados no âmbito da política e que acaba pervertendo toda uma série de comportamentos dentro da sociedade. Há, nesse ponto que você citou, um problema que é primeiro de informação, né, para grande parte da sociedade, como é que funciona, como é que esse mecanismo da política funciona, e depois o que funciona, o que não funciona dentro da economia. Então não dá muito para culpar a sociedade. Imagine uma pessoa que nasce num ambiente pobre e luta o tempo inteiro para fazer a sua vida e se depara com uma série de dificuldades criadas pelo Estado. Eu estou considerando o Estado como sendo a união de todas as instituições políticas, jurídicas, enfim, tudo aquilo, e tanto o governo federal, estadual e municipal. Então você vive num ambiente, numa sociedade em que tudo é difícil. E o Estado está a todo momento dificultando as coisas. Através de impostos, burocracia, multa, mau atendimento dos servidores públicos, enfim, todo esse sistema de incentivos negativos que existe. Quando você tem a Carta Maior, né, a maior lei do país, que é a Constituição, prometendo uma série de coisas, quer dizer, quem cobra que o Estado cumpra aquilo que está prometido na Constituição não está cometendo nenhum absurdo, né? O absurdo é existir na Constituição uma série de promessas que são impossíveis de serem cumpridas. Que é a nossa Constituição. A nossa Constituição. Agora, eu faço uma crítica bastante contundente à Constituição de 88. Eu digo que ela inaugura uma grande era de direitos e privilégios, mas a Constituição de 88, ao contrário do que muita gente acha, e ao contrário do que eu próprio achava quando comecei a pesquisar para o livro, é que não é a Constituição de 88 que cria essa série de direitos e privilégios. Isso começa já na primeira Constituição pós-golpe militar que derruba a monarquia. Nós temos a nossa primeira Constituição em 1824, a segunda em 1892, salvo engano. E já a partir de 1892, mas principalmente na Constituição a partir do governo Vargas, né? E Vargas é uma figura fundamental na história do Brasil para o lado negativo, porque é ele... dos direitos também. Exatamente, né? Direitos sociais, direitos trabalhistas e tal. O governo Vargas é um ponto importante de inflexão na história brasileira, porque é o governo que estatiza muita coisa que não era estatizada no Brasil na época e cria uma série de direitos, ou consolida uma série de direitos, no caso, a CLT que você citou, né? E aí, imagina, nós chegamos a 2018 com o Estado brasileiro do jeito que é e uma Constituição que garante direitos sociais. Então, é compreensível que as pessoas cobrem do Estado. E aí fica aquele jogo de mentira e fingir que acredita na mentira. O Estado... Você teve todo um ambiente cultural preparado antes, posso dizer assim, toda uma cultura de direitos, e a Constituição só, quer dizer, aquilo que... Ela vai celebrar aquilo que já está acontecendo, que já estava acontecendo em várias constituições. Não tinha a quantidade de direitos sociais e privilégios que existem na atual Constituição, mas foi um processo que foi sendo construído principalmente a partir do governo Vargas. Perfeito. E, Bruno, trazendo para os dias de hoje, né? A gente vê aí o cenário eleitoral, os candidatos geralmente com propostas mais simplistas para problemas bastante complexos. E aí eu estou falando de uma maneira geral. Você acha que o brasileiro ele está preparado para um debate mais racional, mais complexo, né? Entendendo a questão da escassez, das dificuldades, enfim, ou não? E é por isso que justamente os candidatos exploram mais esse simplismo? Olha, é difícil falar do Brasil porque se você considera até dentro de um estado, por exemplo, o estado de São Paulo, você tem tantas diferenças socioeconômicas de grau de escolaridade que até para você criar um perfil na sua cabeça, né? Hipotético, para a partir dali fazer algum tipo de dedução é complicado. Mas, arriscando aqui uma resposta,
Eu acho que a sociedade brasileira ela está sim preparada para qualquer tipo de debate. Eu acho que o que não existe hoje é uma elite política preparada para desenvolver esse tipo de debate, porque a própria elite política ela é mal formada, ela desconhece até por ignorância ou por conveniência o problema da escassez, e como esse político que está hoje no poder, né, e o futuro político que a partir dessa eleição, a partir de 2019, assumirão as suas vagas, né, esses políticos também não sabem muito bem coisas muito básicas como, novamente, o problema da escassez. O orçamento. A questão do orçamentário brasileiro. Acha que o dinheiro, assim, como é do Estado, né, aquilo... Qual é a origem disso? Né? Uma das formas de gastar dinheiro que o Milton Friedman coloca naquele livro Livres para Escolher, e ele localiza isso no terreno da política, aquela pessoa, né, no caso o político, que gasta um dinheiro que não é dele e não sabe de quem que é. Então a racionalidade, o tipo de incentivo que ele tem para gastar esse dinheiro é completamente diferente de uma pessoa que gasta o próprio dinheiro e sabe do esforço que se tem para gastar aquele dinheiro. Então é muito mais, né, você é muito mais seguro, você administra aquele dinheiro de uma forma muito mais racional, muito mais econômica, né? É completamente diferente. Então eu acho assim, esses grupos políticos que estão no poder aí há décadas, né, representado de uma forma mais pública e evidente pelos dois partidos que vêm dividindo o poder aí, o PT e o PSDB, esses grupos que formam hoje a elite política, eu estou usando a palavra elite no sentido sociológico, né, grupos que ascendem ao poder, não no sentido que eu acho que é mais virtuoso do melhor que existe dentro da sociedade. Perfeito. E vai ocupar o seu lugar de destaque em razão daquilo que tem de melhor a oferecer. Mas e aí voltando à sua pergunta, eu acho que a sociedade brasileira está preparada para qualquer tipo de debate, para fazer qualquer tipo para agir de qualquer maneira, desde que os incentivos corretos estejam em jogo. O que eu acho que a elite política não está, e nem econômica, né? Porque a gente também fica falando muito dos políticos, e as nossas elites econômicas, elas são muito ruins. Né? Os grandes empresários... E a elite econômica, você está falando só do economista, não? Você está falando estou falando dos grandes empresários, dos economistas, dos jornalistas econômicos, dos comentaristas econômicos, todos eles que criam uma cultura a partir de um discurso, né, que, no fundo, legitima esse estado de coisas. Mesmo quando estão falando de mercado, as virtudes do mercado, etc., no fundo, os grandes empresários querem evitar concorrência, via lobby com o governo para dificultar que novos players entrem naquele mercado. E se você analisa os setores econômicos onde há maior concentração, né, de pequenas empresas, como o setor de telefonia, você olha as regras e fala assim, bom, se essas regras aqui impedem qualquer novo concorrente de entrar, porque se você, para entrar nesse jogo, para respeitar todo aquele conjunto de normas que são exigidas para você entrar naquele mercado, você já atrapalha toda uma série de pessoas empresários que poderiam entrar e que não entram. Não dá para dizer que a gente tem livre mercado para valer. Não, no Brasil não. Aliás, os índices de liberdade econômica que são publicados a todo ano, anualmente, pela Heritage Foundation, que é uma organização americana, e pelo Fraser Institute, que é uma instituição canadense, esses dois índices mostram o Brasil em posições nada honrosas. Índice de liberdade econômica. O Brasil é considerado um país, em sua maior parte, não livre já há muitos anos pela Heritage Foundation, por exemplo. Se você pegar outros índices, como o Doing Business, que é a facilidade de fazer negócio, índice feito pelo Banco Mundial, o Brasil também aparece de uma forma muito ruim. Né? Então, o ambiente econômico no Brasil, criado pelo Estado via normas, muitas dessas normas criadas em razão de lobby de setor automobilístico, etc., né? Tudo isso cria um ambiente muito hostil à liberdade de mercado. E quem é punido por isso são nós consumidores, aí considerando todo mundo, do mais pobre até o mais rico, e os empreendedores brasileiros, que são muitos, com pouco capital, que se deparam com uma série de regras que são anti-mercado. E aí, principalmente os mais pobres. Você não vai ter geração de renda, geração de emprego. Então não, e aí depois não dá para reclamar da informalidade. No fundo, a informalidade é um mecanismo criado para que as pessoas consigam empreender, sobreviver, sem
porque não consegue atender esse conjunto de normas. Perfeito. Bruno, vamos lá, falar em eleições. A The Economist recentemente saiu com uma capa, né, colocando o Jair Bolsonaro, candidato, dizendo que era uma ameaça à democracia. Isso teve muita repercussão aqui no Brasil, inclusive no meio jornalístico, algumas críticas, enfim. Como é que você viu isso? Quer dizer, a revista The Economist fez uma avaliação correta ou errou? E se errou, aonde é que errou? Bom, a reportagem é muito ruim, porque até aquilo que ataca o Bolsonaro naquilo que poderia ser considerado os pontos vulneráveis, a forma destemperada como ele durante um tempo falava e reagia às provocações, todas aquelas frases que a gente está acostumado a ver, como a grande contenda que ele teve com a deputada Maria do Rosário, a reportagem do Economist bota todas essas frases, todas essas reações, sem explicar o contexto. Então fica parecendo para o leitor que não conhece o contexto, especialmente o leitor internacional, e para o leitor brasileiro também, isso é um problema que o próprio jornalismo brasileiro, a grande imprensa de forma geral, tem incorrido nesse erro, que é sempre reproduzir essas frases do Bolsonaro, essas reações do Bolsonaro, sem explicar, primeiro, que foi uma reação, qual foi o contexto. Se ele errou, se a reação dele foi estúpida e tal, isso é outra discussão. Aí cada um vai avaliar, mas explicar o contexto é fundamental. Era para um jornalismo, né, para o jornalismo e para uma revista como The Economist, isso é fundamental. Então toda a matéria é construída em informações parciais, né? Até a forma como ela apresenta a adesão do candidato Jair Bolsonaro a uma posição mais pró-mercado, com a entrada, inclusive com o convite que ele fez para o Paulo Guedes fazer parte da equipe e ser, num eventual governo Bolsonaro, um ministro da Economia, até isso não é explicado. Quer dizer, porque há um período anterior à aproximação entre Bolsonaro e Paulo Guedes que não é explicado. Aliás, não foi explicado pelo Economist e não tem sido explicado pela imprensa brasileira. O que acontece? O que acontece com um candidato que durante as suas quase 3 décadas como deputado federal, conhecido pelas suas posições econômicas intervencionistas, com aquela coisa ainda à memória do regime militar, como é que esse candidato de um dia para o outro não, mas um período aí de 2 anos que ele começa a viajar pelo país sendo candidato, como é que esse candidato muda a sua percepção do que é importante em termos do Estado brasileiro para ter uma posição mais pró-mercado? É uma coisa que tem que ser explicada. E a impressão que eu tenho acompanhando a trajetória do Bolsonaro, especialmente nesses 2 anos, é que ele estava cercado de algumas pessoas que começaram a apresentar algumas ideias e ele foi convencido por essas ideias. No fundo, a aproximação com o Paulo Guedes é um processo. E aí o Paulo Guedes, com seu conhecimento de economia, de liberalismo e tal, vai aprimorar alguns pontos ou vários pontos. Essa informação eu não tenho. Mas o que eu acho que é um ponto interessante em termos de análise política do candidato Jair Bolsonaro é que num período de 2 anos a mudança que acontece em termos de discurso político é uma mudança muito interessante e é uma mudança que, se acusada de populista, eu acho que é uma visão equivocada. Porque se ele fosse fazer um populismo, ele já poderia ter feito isso antes. Tá. Isso só não explica, é uma resposta muito ruim. Eu acho que faltaria para o jornalismo fazer uma investigação mais detalhada para explicar como é que se dá essa mudança. A minha avaliação de alguém que está de fora, quer dizer, não participa da campanha e tal, mas que foi acompanhando esse processo de mudança, foi de alguém que estava cercado por algumas pessoas, um dos quais o filho Eduardo Bolsonaro, que foi meu aluno na pós-graduação de escola austríaca, que é uma parceria da Uniítalo com o Instituto Mises Brasil, né? E ele foi aluno, então isso foi antes do Bolsonaro se lançar candidato, talvez naquele período inicial talvez de viagem pelo país. Filho influenciou. Eu acho que foi um deles, né? Acredito que sim. Enfim, estou aqui conjecturando e formulando hipóteses, mas eu acho que ele estava cercado de algumas pessoas e foi convencido por essas pessoas de que havia um conjunto de ideias que ele desconhecia e continua assumindo a sua ignorância a respeito disso, e ele foi aderindo àquilo.
Eu acho que, a partir do momento, aí é uma outra dimensão, por que o Bolsonaro passou a estar aberto a essas ideias. Porque era um homem que, durante todo o tempo em que foi deputado estadual, primeiro no Rio de Janeiro, salvo engano, e depois deputado federal, nunca foi pressionado a ter opiniões sobre determinados assuntos, que depois que ele se lança candidato, passou a ser exigido a fazê-lo. Não é? E eu acredito que alguns assuntos ele jamais parou para pensar, né? Porque ele tinha como garantido algumas opiniões que ele simplesmente reproduzia da época do regime militar ainda. Algumas delas ele continua ainda, né? Reproduzindo. Mas eu acho que foi isso. A partir do momento em que ele, candidato a presidente, passa a ser exigido pelos jornalistas, por seus eleitores, pelas pessoas de forma geral. O que o senhor acha de economia? O que o senhor acha de previdência e tal? Ele foi obrigado a procurar informações, né? A sorte dele, e se ele for eleito para a sorte do país, é que tinham pessoas ali em volta dele que puderam orientá-lo de uma forma adequada, e eu estou me referindo especialmente à questão da economia, né? Das outras, enfim, a gente fica sem saber adequadamente ou detalhadamente, porque a economia tem sido o foco mais explorado pelos jornalistas. Perfeito. E aí ele mexe no cenário eleitoral, porque até então você tinha sempre dominando ali PT versus PSDB. Vem a figura do Bolsonaro e me parece que ele tira muitos votos do Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin empacou ali, está com dificuldade de crescer ali, né, nos 8%, 9%, enfim. Você arrisca dizer aqui quem irá para o segundo turno, se é que você acha que vai ter segundo turno, enfim? Bom, primeiro eu queria só fazer um comentário que precede a minha resposta, que é o seguinte. Eu não sei se o Bolsonaro tirou esses votos do PSDB, porque a minha impressão é que o PSDB só tinha esses votos porque não havia alternativa. Não, é isso, né? Isso que eu quis dizer, na verdade. Então, quer dizer, não tinha alternativa, aí surgem alguns candidatos, sei lá, Meirelles, Amoedo, Bolsonaro, identificados como direita, né? E aí o principal que tiraria esses votos por ter essa alternativa seria o Bolsonaro. Exato, mas eu estou me baseando assim, se a gente relembrar as eleições anteriores, a clivagem política, né, a disputa, no fundo, se resumia PT e PSDB. Eram essas as alternativas, né? Pode-se dizer que o PT tem um voto cativo, que é o voto ideológico. O PSDB nunca teve esse voto ideológico, né? Talvez por uma minoria insignificante, aquelas pessoas que militam no partido e tal. E esse voto ideológico seria mais de centro-esquerda? Esse voto ideológico do PSDB? Isso. Isso é social-democrata, né? As pessoas que... Social-democracia. Você pode colocar aí de centro-esquerda e talvez até uma parte da esquerda que não gostava do PT, por exemplo, né? Em termos de pluralidade de apoio de esquerda, o PT tem um conjunto, né, de ideologias ali que brigam, inclusive, dentro do partido, né? Então você tem alas ali, né, que são mais radicais do que as outras e tal. Portanto, eu não acho que o Alckmin, ao contrário do que eu até tenho lido aí, perdeu votos para o Bolsonaro. Esses votos eram do PSDB porque não tinha alternativa antes. No fundo, as pessoas estão percebendo agora que há um novo candidato, ou outros candidatos, você citou Amoedo e tal, com propostas distintas daquelas que a gente tem visto, ouviu nas eleições passadas, e essas pessoas acham que essas ideias são as mais adequadas para o país, né? No caso do Amoedo, uma agenda muito focada na questão econômica, né? E o Bolsonaro é oferecendo um pacote mais completo. Eu acho que isso explica a ascensão dele e a liderança dele. Que pacote completo é esse? No momento da história em que a desordem moral e a desordem moral é desordem da comunidade e a desordem legal, a desordem constitucional está muito evidente, né? Não é que no passado não havia. Eu acho que agora isso está mais saliente para a sociedade como um todo. E segurança pública, não dá nem mais para falar de segurança pública, tem que logo partir para insegurança pública, né? Então, no momento em que o país está
sofrendo todos os efeitos disso, insegurança pública, economia, e um debate ético e moral também surge com força, o Bolsonaro aparece como o candidato abraçando essas bandeiras. Não é? Então isso eu acho que explica boa parte dessa ascensão do Bolsonaro para uma sociedade, uma parcela da sociedade que não se via representada até então por nenhum candidato e acabava votando no PT ou no PSDB por questões específicas. A economia vai bem? Não vai. A economia... Então era uma questão muito pontual. O Bolsonaro é um candidato, então eu acho que oferece um leque maior de temas que tocam diretamente a preocupação ou o coração desse eleitor que o apoia. Estará no segundo turno? Olha, as pesquisas indicam que sim, né? E eu acredito que ele irá para o segundo turno, havendo um segundo turno. Eu acho que ele é o candidato que hoje já tem o passaporte carimbado. Mas eu vou dizer uma coisa, eu até escrevi num artigo para a Gazeta do Povo há um tempo atrás, que é o seguinte: nós temos hoje, e é o que as pesquisas apontam, um percentual muito alto de pessoas que não decidiram voto, de pessoas que hoje pretendem votar nulo ou branco. É muita gente. Dentro desse grupo, né, desses três grupos, eu acho que tem muita gente. Enfim, eu não tenho nenhuma pesquisa para me basear nisso, eu estou me baseando muito mais nas conversas que eu tenho tido em vários estados brasileiros com pessoas. Uma percepção sua. É uma percepção minha que, do ponto de vista científico, não vale absolutamente nada. Né? Que tem muita gente nesse grupo, que é um grupo numeroso, que não declara voto no Bolsonaro por medo de alguma retaliação, ou dentro do lugar onde trabalha, ou socialmente, na família e tal. Muita gente. Ou eu abordo algumas pessoas, enfim, em tudo quanto é lugar, né, em várias realidades sociais distintas. Então, sei lá, eu moro numa cidade do Espírito Santo, no final dos anos 80, início dos anos 90, eu com minha família morávamos num bairro de periferia dessa cidade onde eu moro hoje em dia, e eu tenho amigos lá até hoje, e vou sempre nesse bairro de periferia. Então, conversando com as pessoas lá, e conversando Uber, táxi, ônibus, etc., a quantidade de gente que começa a falar meio desconfiada e depois, quando eu deixo essa pessoa à vontade, diz que vai votar no Bolsonaro, é um negócio absurdo. Em outras palavras, o que você está querendo me dizer é o seguinte, que existe uma possibilidade do Bolsonaro levar no primeiro turno. Levar no primeiro turno. Eu acho. Aí. Se essa parcela que hoje não declarou voto ainda, não escolheu candidato, brancos e nulos, decidir pelo Bolsonaro. Tem do segundo turno, quem que você acha que iria? Aí eu vou, enfim, apenas reproduzir o que as pesquisas estão dizendo, né? Bolsonaro e Fernando Haddad, e o Haddad vai porque o PT tem um voto ideológico numa parcela da população que está ali, sempre foi 20%, 30% nas eleições anteriores, e talvez consiga isso. Agora, indo para o segundo turno, enfim, é uma outra realidade, é um outro jogo. Mas mesmo no segundo turno, mesmo com o que o PT tem na mão, mesmo com a máquina, e provavelmente vai conseguir uma grande aliança aí das esquerdas e tal, e pelo que a gente tem visto aí, o PSDB ou vai se manter neutro ou vai apoiar o PT. Mesmo assim, eu acho que o Bolsonaro tem muita chance de levar mesmo no segundo turno. Mesmo com todo esse cenário. Muito bem. Bruno, tempo está estourando. Infelizmente, a conversa quando é boa passa rápido. Passa rápido, exatamente. Infelizmente, a gente tem que terminar. Quanto ao livro aqui, já você falou no início, né? Já está lançando. Você veio aqui para São Paulo para lançar o livro. Onde que vai ser o lançamento? Lançamento do livro dia 29, sábado, às 11 da manhã, Shopping Ibirapuera, Saraiva. 20 de outubro, no Rio de Janeiro, Livraria Blux, em Botafogo. Então, 20 de outubro no Rio, em São Paulo, nesse sábado agora, que horas mesmo? No Shopping Ibirapuera? Shopping Ibirapuera, Livraria Saraiva, 11 da manhã. Vai ter um bate-papo com a Carlos Andreasa e depois a sessão de autógrafos. Muito legal, 11 da manhã nesse sábado aqui. Excelente. Pessoal, vou terminando por aqui. Achei ótimo esse bate-papo aqui, essa entrevista
com o Bruno Gachagin, está lançando esse livro aqui, ó. Recomendo, baseado no livro que eu li, o primeiro dele, o Pare de Acreditar no Governo. Tenho certeza que vai ser excelente. Vejo vocês até a próxima entrevista e na semana que vem no programa Tesouro Direto com ganhos turbinados. Agradeço a audiência de vocês, um grande abraço a todos, até mais.